News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco. Você não vê, mas a cada curva nós estamos com você. A gente não para. Iveco e Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Pode continuar conversando. Não, estamos falando sobre o jogo. Não, mas é... Denilson! Cara, mas assim, boa tarde, Fábio. Ele já tá no maior papo aqui. Pra quem não segue a Débora no Instagram, siga, que ela tá postando as fotos lá com roupa nova. Que bonitinho. @Débora_Alfano. Legal, Vou ó. aproveitar a propaganda, É né? isso aí, ouvintes Band News FM, uma ótima tarde. A gente tava conversando aqui, que ontem, quando a gente transmitimos aqui o jogo do Galo, o Grêmio jogou muito bem, né? Foi um dos melhores jogos do Grêmio, pra falar a verdade. Mas o torcedor fala, mas perdeu. Né? Normal, ficar em cima do resultado. E eu acho que nessa reta final, também não dá pra ficar pensando muito em performance. A não ser esses times que estão disputando aí final de Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Aí você precisa também pensar na questão da performance pra chegar pelo menos num nível de confiança interessante para as decisões, né? Mas, enfim, falar um pouquinho só do caso do Grêmio. O futebol nunca foi justiça, né? Porque se fosse da justiça de campo ontem, pelo menos um empate o Grêmio mereceria, jogando ontem diante lá de 53 mil torcedores, que lotou lá o Mineirão, apoiou o time o tempo inteiro. E o Galo longe daquele futebol que a gente estava acompanhando, né? O Galo não fez uma partida interessante. O que eu estava falando aqui com o Fábio, que pós o jogo, durante a transmissão e durante o gol, que foi na marcação do Luiz Flávio do pênalti do Campaz, numa barreira e tal, ele levantou o cotovelo ali, a bola bateu, o pênalti. Pra mim, o pênalti não tem dúvida. Gol que decidiu o jogo. O gol que decidiu o jogo. Mas a falta também foi discutida, mas eu achei que foi falta, enfim. Achei. Mas atrás do Campaz, quando ele levanta o braço, o Savarino tava ali. Mas bem coladinho dele ali. Só que a regra diz que esse jogador, ele tem que, o cara do adversário, enfim, ele tem que estar pelo menos 1 metro da barreira. Né? E quando a bola entra em jogo, se ele não está a 1 metro da barreira, tem que ser tiro livre indireto, nesse caso, pro Grêmio. Só que, enfim, durante a transmissão ninguém percebeu isso, ninguém passou batido e acabou o jogo. Você começa a ver os programas de esporte, tal, pegaram justamente isso. Eu lembro que um gremista, amigo meu, mandou uma mensagem falando, estão falando isso. E na hora eu falei assim, poxa, não teve interferência nenhuma. E aí, obviamente, você começa a lembrar alguns lances. O lance do Daverson, quando quem que fez o gol? O Dudu. Quando o Dudu faz o gol, né? Ele invade o campo. Também não pode ter um jogador dentro do campo e tal. Então, assim, a regra nunca foi clara, na verdade. Mas não justifica, porque não teve, na minha opinião, interferência. Eu acho que nunca... Os árbitros estão tendo dificuldades de seguir à risca mesmo a questão da regra. O fato é que o Galo precisa ali mais uns 12, 13 pontos para se consagrar campeão. E o Grêmio aí de 10 rodadas que tem, porque ainda tem um jogo a menos, precisa pelo menos ganhar 6. E ganhou 7 até agora, né? Em 28 rodadas de campeonato pro Grêmio. Nada indica que o Grêmio vai ter Então, assim, é uma situação muito delicada. O que serve de alento para o torcedor gremista é realmente o bom desempenho que tiveram ontem diante do líder do campeonato. Só que agora tem um Grenal, e aí o Grenal independe de quem tá bem, de quem tá mal, porque mexe muito com o sentimento do jogador, o sentimento do torcedor. Óbvio que se o Grêmio vencer o Grenal, dá um gás aí, né? Porque tem América pela frente, tem Fluminense pela frente, enfim. Mas a situação do Grêmio ela é realmente bem delicada, né? E do outro lado, pra gente fechar o papo, falando do Galo, praticamente já foi, né, Denilson? Ontem, inclusive, a gente fazia uma conta durante a transmissão, e o Cuca fez a mesma conta na entrevista coletiva, né? Dizendo que o Atlético pode... tem um aproveitamento hoje por volta de 70%, mais do que isso, pode baixar para uns 50% daqui até o fim, que mesmo assim conquista o título. Faltam ali uns 12, 13 pontos em 9 jogos, 4 vitórias. Porque ele fala, essa matemática que ele faz, óbvio que os treinadores precisam, o staff, no geral, terem esses números na mente, que é o caso do Grêmio. A gente falou muito ontem na transmissão, que o ideal pro Grêmio, eu imagino que o planejamento deles era justamente chegar nessa rodada adiada, né, da 19ª rodada adiada, fora da zona do rebaixamento. E aí você entra em campo se permitindo pelo menos um empate. Isso não aconteceu.
essa matemática ainda, ele contando, tipo, eles ganhando, entendeu? Claro. Mas daqui pro final, alguns times não acreditam que o Flamengo vai vencer todos os jogos, que o Palmeiras vai vencer todos os jogos. O Galo, pelo que vem jogando, é administrar uma situação, né? Às vezes, é que eu acho difícil também o Galo não se expor, né? Pela qualidade que tem no elenco, então vai ser difícil jogar no contra-ataque. Apesar de ontem ter sofrido um pouquinho com o Grêmio. Mas enfim, o campeonato bem encaminhado pro título do Galo, e aí até sendo redundante e repetitivo, falando muito do Grêmio, mas é que é um gigante que tá ali na zona de rebaixamento e a gente realmente tem que falar disso, numa situação constrangedora, e por certo, financeiramente é um time que tá tranquilo. Não é aquele time que vai cair pra Série B, e tudo indica que isso vai acontecer, com uma situação financeira extremamente delicada e tudo mais, não. Tá com uma situação financeira tranquila, de repente as escolhas de jogadores ou o comportamento técnico dos jogadores fizeram com que o Grêmio esteja vivendo essa situação muito delicada no Campeonato Brasileiro. Muito bem, é isso. Dito isso, amanhã tem mais, hein? Amanhã tamo aí. Beleza. Ótima tarde. Obrigada, Denilson. Valeu. Até amanhã. Nos vemos.